Olá pessoal, tudo bem? Vamos então mais uma aula de química orgânica, né? Entrando agora em funções orgânicas e vamos começar por hidrocarbonetos, tá? Então, hidrocarbonetos, aqui, hidronetos, tá? O que são, né? Hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são os compostos mais simples dentro da química orgânica. Até em relação agora à parte de nomenclatura de compostos orgânicos, é bom que entenda bem como funciona a nomenclatura de hidrocarbonetos. Sabendo bem como é a de hidrocarbonetos, vai saber dar nome para qualquer outro composto. Certo? Que vai mudar um pouquinho só a regra, porque a base de nomenclatura é dos hidrocarbonetos. Depois a gente muda um pouquinho dizendo, por exemplo, que um ol, tu coloca no final, quer dizer que tem uma hidroxila, pode ser um álcool. Né? Quando coloca o ona, que eu coloquei na aula passada, é para indicar cetona. E o resto do nome é basicamente a nomenclatura do hidrocarboneto. Então, hidrocarboneto, né, uma coisa que é importante salientar aqui, é que hidrocarboneto é quando eu tenho apenas carbono e hidrogênio. Tá? Então, nunca pode ter qualquer outro elemento da tabela. Não pode, tá? As outras funções que vamos ver depois, né, por exemplo, álcool, cetona, aldeído, um composto orgânico ele pode ter função aldeído e cetona ao mesmo tempo. Eu posso ter um composto maior que apresente aldeído e cetona. Ele pode ter um álcool. Então, tu pode ter um composto com várias funções dentro. Tá? Agora, hidrocarboneto não. Hidrocarboneto, se ele é hidrocarboneto, ele é apenas hidrocarboneto, porque só pode ter carbono e hidrogênio. Qualquer composto que tenha apenas carbono e hidrogênio vai ser classificado como um hidrocarboneto. As outras funções que vamos ver depois, como álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, é quando aparecem outros elementos além de carbono e hidrogênio. Ok? Então, hidrocarbonetos não, apenas carbono e hidrogênio. Bom, se costuma separar hidrocarbonetos conforme o tipo de ligação que eles têm. Então, quando é o hidrocarboneto mais simples ainda, que é apenas ligação simples mesmo, nós vamos separar eles como sendo alcanos. Tá? Então, alcanos, até a gente pode pensar assim, ele tem an no nome, né, que seria a ligação simples, né? Alcanos, também chamado, ó, entre parênteses, de maneira usual, de parafinas. Sim, é a mesma, a parafina da vela é um alcano, exatamente, tá? Então, alcanos é o nosso primeiro tipo de hidrocarboneto. Então, nota que alcano não é uma função, né? Alcano é uma classificação de hidrocarboneto, é um tipo de hidrocarboneto. Então, os alcanos, eles vão ser hidrocarbonetos, né? Vão ter apenas carbono e hidrogênio, e eles têm que ser saturados. O que significa, né, saturados? Eu tenho apenas ligação simples entre carbono, não vai ter dupla nem tripla. Tá? Como é que fica então aqui, né, para os alcanos? Só pode ter carbono e hidrogênio, o carbono faz 4 ligações, que a gente já viu. Agora só pode ter ligação simples. O menor alcano que eu posso ter, eu posso pegar um único carbono e completar com H. Como o carbono faz 4 ligações, eu tenho que pegar um carbono então e completar com 4 H. E eu vou ter esse composto aqui, ó. CH4. CH4 vai ser o nosso então menor composto orgânico, né? É o menor hidrocarboneto e também ele é um alcano, então é um hidrocarboneto do tipo alcano. É o CH4. Como é que fica o nome para o CH4? O CH4, né, vamos pegar agora a nomenclatura assim. Ó. Primeiro, sempre que eu vou colocar no nome, é o número de carbonos que ele tem, certo? Quantos carbonos eu tenho, né? Aqui, tem um só. Se tem um carbono só, eu uso match. Lembra que match significa um único carbono. Como ele é um alcano, né, então aqui tem o an, aqui, ó, eu vou colocar an. Certo? Então ficou metan. E aí o hidrocarboneto ele não tem uma terminação muito diferente. O hidrocarboneto a gente pode pensar que a terminação dele é simplesmente O. Então aqui fica O no final. Tá? E eu cheguei ao metano. Então metano é esse composto aqui que tem apenas um carbono. Certo? Então, metano. Ok. As aplicações dos compostos, tá? Eu já vou mostrando algumas aqui conforme falo dos compostos, para já, né, lembrar aqui o que nós temos de importante em cada um. Alguns são bastante encontrados na natureza.
Esse aqui, o metano, é bem importante no dia a dia, né? Porque, né, o metano, ó, de aplicações dele, que nós temos, né? O metano é o chamado gás natural. Tá? Então, quando fala sobre gás natural, cuidado, não é gás de cozinha, é gás natural. O gás natural, o chamado também GNV, né? Gás natural veicular, é o metano. Ele também é chamado, ó, gás do lixo, porque a fermentação de matéria orgânica gera metano, quando a fermentação é na ausência de oxigênio. Né? Então nós temos aqui o gás do lixo, e também ele é chamado de biogás. Tá? Então biogás, né, é o gás então gerado por decomposição, né, anaeróbica. Okay? Então temos o metano. Bom, esse é o nosso alcano mais simples. Ele não tem nomenclatura usual daí, apenas, né, gás do lixo, gás natural, enfim, esses aqui, tá? Metano, ok. Metano também, ó, pode aparecer alguma questão aí relacionada ao meio ambiente, né? Mas o metano também causa, né, efeito estufa, certo? Ele não é só o gás carbônico que tem efeito estufa, mas o metano nesse caso também. Então o mais importante aqui é não confundir, tá? Metano, que é o gás natural, com o gás de cozinha. O gás de cozinha, né, é bem diferente daí. Certo? Pegando o outro aqui, ó, hidrocarboneto, nós vamos ter o que? 2 carbonos agora. Eu vou ter, ó, CH3 ligado a CH3. Né? 2 carbonos só não dá para colocar um traço, fica feio, né? Então tem que escrever assim. Como é que fica o nome? Mas então nomenclatura. São 2 carbonos. 2, lembra, o prefixo é et. Como nós estamos aqui com alcanos, né? An. E é hidrocarboneto O. Então, etano. E esse aqui simplesmente, então, o etano. Se eu pegar maiores, ó, vamos pegar assim, ó. 3 carbonos, né? Posso desenhar assim. 4 carbonos, ó. Né? E aí vai, né? 5 carbonos, ó. Como é que fica a nomenclatura? 3 carbonos, eu uso o prefixo prop. A ligação é simples, então é an. E termina em o, né? Porque é hidrocarboneto. Então ficou o propano. Então esse aqui é o propano. O de baixo, 4 carbonos. 4, ó. 1, 2, 3, 4, tá vendo? 4 é but. Tipo de ligação é simples. An. Terminação, o. Butano. Tá aqui o butano. Certo? O de baixo aqui, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos. Pente. Tá? Tipo de ligação, an. É simples. Terminação, o. Tá aí, pentano. E assim vai, pentano, hexano, octano, ok? Aqui, dos importantes que nós temos aqui é o propano e o butano. Ó. O propano e o butano, os dois são usados, né, como gás de cozinha. Tá? Esse aí que é o gás de cozinha daí, né? Gás de cozinha, também conhecido pela sigla GLP, gás liquefeito de petróleo. Tá? Então, o gás liquefeito de petróleo, que é a sigla aqui, é o gás de cozinha e é propano e butano. Pode ser os dois misturados. Em alguns estados do Brasil se utiliza somente propano, em alguns estados somente butano. Aí depende da região que tu está, tá? Bom, então aqui, né, esses dois são importantes. O etano não teria uma aplicação, nem um pentano, certo? Então, alcanos é isso, né? Sempre o número de carbonos, an e a terminação em o. Bom, se nós tivermos uma dupla, aí já não é mais alcano. Então nós vimos aqui, né, que alcano, ó, é apenas ligação simples. Vamos agora para o nosso próximo, que é o alceno, tá? Como vai ficar então, né, o nosso agora alceno? O alceno, tá? Alguns colocam também como alqueno em alguns livros, tá? Mas não é muito comum ele ficar com assim, né? Tá? Mas é pouco usado. Um alqueno ou um alceno, também chamado usualmente de olefina, eles têm aspecto oleoso, tá? A olefina, então, o que vai ser agora, né? Como tem o en no nome, né? Se ele tem o en, quer dizer que ele vai ter uma dupla. Então, ele é um hidrocarboneto, porém agora, né, ele tem uma ligação dupla. E é esse en aqui, né, que aparece, ó, en, então é uma dupla, certo? Então tem que ter pelo menos um carbono dupla carbono. Só que nesse caso agora, ó, não tem como, né, eu ter um único carbono somente.
Porque um carbono só vai ligar com hidrogênios. Então não tem como o composto ter apenas um carbono. Ele tem que ter pelo menos dois. Se ele tiver dois carbonos, ele pode ter uma dupla. Então nós vamos ter o que aqui, né? O nosso menor alceno possível vai ser esse aqui, ó. CH2, dupla, CH2. Tá? Então o CH2 vai ser o nosso menor alceno. Como fica a nomenclatura? Da mesma forma que nós vimos antes. Ó. Dois carbonos, o prefixo é et. Ok? O tipo de ligação é dupla. Então agora eu uso en. E ele ainda é um hidrocarboneto. Então eu ponho o no final. Daí esse é o nosso eteno. Agora já começa a aparecer a nomenclatura usual. Tá? O eteno, usualmente, ele é chamado de etileno. Ok? Então etileno é o mesmo eteno. Ele vai aparecer depois lá em polímeros, tá? Na orgânica, para a fabricação, por exemplo, do polietileno. Então o etileno é no caso, o material, né, que se fabrica, daí o polietileno, que é o plástico mais comum. É o plástico de sacolinha plástica, saco plástico, é o polietileno. E se fabrica a partir do etileno. Etileno pode ter origem da petroquímica, né, derivado aí do petróleo, não necessariamente do petróleo, mas de processos petroquímicos, tá? Mas ele também pode ser obtido de outras fontes aí, ok? Então esse é o etileno. E já aproveitando também assim, mas é um pouquinho a mais, além um pouco da orgânica aqui, né? Mas esse eteno é o mesmo gás que algumas frutas liberam durante o seu amadurecimento, e esse gás também tem uma ação catalisadora, né, sobre o amadurecimento. O que é um catalisador? É aquele, né, aquela substância que aumenta a velocidade da reação, né, sem ser consumida durante o processo. Lembra? Um catalisador aumenta a velocidade. Então, se ele é catalisador de amadurecimento, né, quando a fruta libera esse eteno, ela acaba amadurecendo mais rápido. E aí que vem a ideia de algumas frutas tu enrolar ela em jornal, por exemplo. Pega mamão, banana, né, que liberam esse gás. Se tu enrolar em jornal, ela passa a amadurecer mais rapidamente, ok? E daí, né, diminui o tempo, né, para poder consumir. O gás, esse que é o catalisador de amadurecimento, é esse aqui, que é o eteno. Tranquilo? Então aqui, né, o eteno. Depois, se aumentar o número de carbonos, vamos para 3 carbonos. Então, se tiver 3 carbonos, ficaria assim, posso colocar a dupla aqui, por exemplo. Como é que fica o nome? O nome eu vou ter agora prop, né, porque são 3 carbonos. En, porque é uma dupla. E o, porque é hidrocarboneto. Feito. Propeno, tá? O propeno também tem uma nomenclatura usual. Eu vou chamar ele daí de propileno, tá? Então esses daqui são os importantes, assim que o propileno também vai aparecer na fabricação de plásticos. Tem um outro tipo de plástico depois, que é o polipropileno, que se fabrica aí a partir do propileno, tá? Também teria origem, né, da petroquímica, certo? Esse é o propeno. Bom, o que acontece se aumentar o número de carbonos? Aí vai começar a primeira complicação. Okay? Vamos aumentar então o número de carbonos, ó. Vamos para 4 carbonos. E 4 carbonos agora eu tenho algo assim, ó. E aí a complicação que vem aqui é a seguinte, ó. Coloca uma dupla aí, né? Bom, como é que eu vou colocar a dupla? Eu posso colocar uma dupla aqui, ó. Tá, mas eu poderia, né, ter feito diferente e colocado a dupla aqui, né? Tá, mas eu não poderia ter colocado a dupla na ponta também, né? Não, quer ver por quê? Eu vou colocar aqui e vou apagar depois, tá? Se eu colocar a dupla aqui na ponta, ó, concorda que a dupla na ponta é igual à dupla no início? A molécula só está virada, né? Eu vou mostrar isso aqui, ó, fazendo isso aqui, né? Eu vou transformar isso aqui num objeto só e vou girar ele, quer ver? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele é igual, ó, àquele ali, ó, certo? Então, na orgânica, muitas vezes tu vai ter esse pequeno probleminha assim com os compostos que o composto, às vezes, ele está só desenhado de maneira diferente, mas ele é igual, certo? Então ele não é um composto diferente, ele foi só desenhado diferente, ok? Então esse aqui, né, que nós tínhamos feito aqui de colocar ele, né, assim, né, tá? Ele não é diferente daquele outro ali, ó. Ele é igual, tá? Bom, e daí, né? Como é que eu faço agora? Concorda que, bom, eu tenho 4 carbonos, então é but. Tem uma dupla, então é en. Eu colocaria então buteno. Mas daí os dois vão ter o mesmo nome. E eles não são iguais. Esses dois aqui não são iguais. Então agora surge a necessidade
da numeração da cadeia carbônica. Então vamos ter que numerar essa cadeia. Regra de numeração existem várias, tá? Nesse caso, em que eu só tenho a dupla, eu vou pensar o seguinte, ó. Eu tenho que numerar os carbonos. São 4 carbonos, tem que atribuir números. O carbono 1 vai ter que ser numa ponta, e aí vai aumentando até chegar na outra ponta do composto. Ok? Sempre deixem o carbono 1 mais perto possível da dupla. Tá? Nesse caso aqui. Então o que acontece? Ó? Esse carbono aqui é o mais perto da dupla. Então ele vai ser o meu carbono 1. Esse aqui vai ser o carbono 2, o 3 e o 4. Notem que no composto de baixo, tanto faz quem é o carbono 1, porque a dupla está bem no meio. Então se eu colocar o 1 aqui, ó, vai ficar 2 e 3, ó, aqui, né? Depois o 4. Se eu colocar o 1 aqui na esquerda, vai ficar 2 e 3 aqui no meio. Tá? E depois o 4. Ok? Então, ó, vamos colocar aqui para ficar igual ao de cima, mas é que tanto faz, né? Vamos colocar assim e deu, numerei as cadeias. Agora eu tenho que dizer no nome onde está a dupla. Tá, mas a dupla fica entre 1 e o 2. Qual o número que eu digo? 1 ou 2, ou digo os dois números? Sempre se diz o menor dos números, quando é no caso da dupla. Então, se a dupla está entre 1 e o 2, eu vou dizer que a dupla está no 1. Tá? Então se eu tenho um composto lá gigante e eu digo assim, ó, ele tem uma dupla no carbono 5. O que significa isso? Quer dizer que a dupla está entre o 5 e o 6. Eu sei que quando eu digo que a dupla está em tal número, é porque ela está nele e com o próximo, nunca com o anterior. Tá? Então, quando está entre 1 e o 2, eu vou dizer que a dupla está no 1. Quando está entre o 2 e 3, eu vou dizer que a dupla está no 2. Certo? E aí vamos nomear então esse composto aí. Como é que fica? Digo quantos carbonos tem. Esse aqui tem but. Tem 4 carbonos. O de baixo também tem, né? Vou botar já direto aqui, ó. But. Beleza. Agora eu tenho que dizer que tem o N. Só que está no carbono 1. Então eu faço o seguinte, ó. Tracinho 1, tracinho N. Ou seja, no carbono 1 tem o N. O outro está onde? Tracinho no carbono 2. 2, tracinho N. Ó, no carbono 2 tem o N. E aí, para terminar o nome, eu vou colocar um O no final, que é o que a gente estava fazendo antes. Então, a nossa única diferença agora foi que apareceu um número ali, né? O 1 é obrigatório? Sim, é obrigatório. Tá? Nesse caso aqui, porque existe o 2. Bom, voltando aqui uma tela. Por que no propeno eu não falei que é no 1? Aí, porque é o seguinte, ó. Existe algum outro propeno? Não tem, né? Se eu colocasse a dupla aqui no outro, continuaria sendo no 1, porque eu começaria a contar no carbono que tem a dupla. E se eu colocar do lado, então é igual, tá? Então, como não existe outro propeno, não tem por que dizer que ele é o 1. Ele é o único, tá? Agora, quando eu falo buteno, existem mais de um. Se existe mais de um, eu tenho que dizer, então, tem que ser específico qual buteno que eu estou falando, tá? Bom, quando só tem um número no nome, cuidado, ó. Só existe um número no nome. Esse número pode pular para frente. Então eu poderia escrever assim, ó, 1 buteno. E esse outro eu poderia escrever 2 buteno. Tá? Então, quando só existe um único número no nome, pode passar para frente. Por que passar para frente? Facilita a leitura, concorda? É mais fácil ler 1 buteno do que ler but1eno. Tá? Então, mas qual é o mais correto? O número no meio. O mais correto, segundo a IUPAC, é o número no meio. Mas às vezes se coloca o número na frente para facilitar a leitura do composto. Certo isso? Bom. Seguindo, então aqui, né, se aumentar a cadeia, vai simplesmente então virar pent, ex, ept, e eu tenho que numerar onde está a dupla. Fica normal, tá? Vamos para o nosso outro caso aqui de classificação, né, de hidrocarbonetos. Vamos dar uma olhada em alcinos. Então, alcinos, esse não vai ter um outro nome, tá? Até a gente poderia chamar ele de acetilenetos, tá? Pode aparecer isso assim. Mas o alcino, agora, o que vai ser, né? Bom, seguindo a mesma lógica dos anteriores, né? Agora eu tenho aqui, ó, um in. Eu tenho um in, o in é tripla, lembra? Então, o alcino, ele vai ter uma ligação tripla. Ele é um hidrocarboneto e vai ter uma tripla. Tem que aparecer assim. E de novo, aqui nós não podemos ter, né, um alcino de um único carbono. Então, vai ter que ser no mínimo 2 carbonos.
Vamos chegar nesse aqui, ó. CH tripla CH. O CH tripla CH, né? Aqui tem que ser um H apenas, porque já tem tripla, já fez 3 ligações, né? Ligando com um H, fecha 4 para cada carbono. Então ficou assim, ó. Então CH tripla CH. O que nós vamos ter aqui, né? Nomenclatura dele, ó. Começamos com o número de carbonos, né? Tem 2. Et. A ligação é tripla. In. Tem um, né? É hidrocarboneto, só tem carbonos e hidrogênios. O no final. Etino. Tá? Então o etino é esse aqui. O etino, usualmente aí, né? Ele recebe um nome, ele é chamado de acetileno. A nomenclatura usual, certo? Então acetileno. Esse aqui é um gás utilizado em maçaricos, né? Maçarico de solda, de corte, se utiliza acetileno. Então uma aplicação dele é maçaricos, tá? Claro que vai ter outras aplicações, né? Mas citando assim um exemplo, maçaricos. Se eu começar a aumentar a cadeia, vai seguir a mesma regra lá dos alcenos, né? Com 3 carbonos não vou precisar numerar, mas a partir de 3 sim, né? Então poderia ter aqui o CH, C tripla, aliás, CH3, né? C tripla CH, nome dele, né? Bom, 3 carbonos, prop, a ligação é tripla, in, ele é hidrocarboneto, O, aí propino, ok? Esse é o propino. Se aumentar mais a cadeia, vai seguir, né? Butino, só que daí quando é butino, vai ter que numerar a cadeia, né? Vou colocar aí do ladinho aqui para dar um exemplo só, né? Mas se tivermos uma cadeia, estou escrevendo com os carbonos que é mais fácil quando é tripla. Ó, se eu coloco ele escrito assim, ó, tem 4 carbonos com uma tripla no meio. Ou eu poderia ter colocado a tripla na ponta, né? Vamos colocar na ponta assim, ó. Ó. Numerando a cadeia. Quando ela está no meio, tanto faz o lado que eu comece, posso dizer que esse aqui é o carbono 1, esse é o 2, o 3 e o 4. Agora esse aqui, ó, a tripla está lá no final, então eu vou ter que botar o carbono 1 lá. Certo? Não é aqui no CH3, é lá no CH. Aí vem agora na sequência, 1, 2, 3, 4. Tá? E agora ficou como o nome deles, ó. Como tem 4 carbonos, é but. Aí eu digo aqui, no carbono 1, aqui 2, ó, no carbono 2 tem uma tripla. 2 in, né? E aí como ele é hidrocarboneto, O no final. Esse é o but 2 ino, tá? E esse outro aqui vai ser como, né? Eu vou ter but, e agora, no carbono 1 é que está a tripla, but 1 in, e daí eu tenho o O no final. Pronto, but 1 ino, tá? E essa é a nomenclatura de alcinos, ok? Então, nessa aula vamos ficando por aqui. Na próxima aula vamos vendo mais detalhes sobre as funções. Essa é a nossa aula hidrocarbonetos, parte 1. Né? Hidrocarbonetos vai ser um pouquinho mais extenso, porque como eu comentei já no início, né, sabendo bem hidrocarboneto, que é o que mais tem detalhezinhos, as outras funções vão ficar bem mais simples, tá, na questão de nomenclatura. Certo, pessoal? Então, até mais.